Olá, internautas! Sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de Ciências Humanas e vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da geografia e da história. Vamos iniciar a nossa videoaula. Segue a vinheta! Olá, internautas! A nossa videoaula de hoje vamos falar da Idade Moderna, a chegada dos portugueses ao Brasil. Antes de iniciarmos e ministrarmos a aula, na descrição do canal conheça o blog, que possui conteúdos de história e geografia. Você vai poder interagir e estudar. Vamos iniciar a nossa videoaula. Quando falamos da América, antes de falarmos do descobrimento do Brasil, nós vamos retroceder no tempo, vamos falar a chegada dos espanhóis no atual continente americano. Naquele contexto, os espanhóis procuravam o caminho das Índias Orientais. E o navegador Cristóvão Colombo, naquele contexto, ele viajou com 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, sonhando em chegar no continente asiático, nas famosas Índias Orientais, onde buscavam especiarias. E por percurso das viagens, a rota desviou e no dia 12 de outubro do ano de 1492, o Cristóvão Colombo e as caravelas chegaram na atual América Central. Posteriormente, após o descobrimento da América, entre aspas, podemos remediar e contextualizar porque o mundo foi dividido no Tratado de Tordesilhas. As terras a oeste, Cabo Verde, pertenceria a Portugal e a leste pertenceria à Espanha. E o que acontece? Aqui só podemos ver a coloração, onde está a coloração, onde está o continente africano. Essas terras na teoria era da África, de Portugal. E na parte amarela, na teoria, seria o que? Da Espanha. E esse tratado foi dividido, e o Papa naquela época dividiu o mundo, Podemos levar em consideração qual é o consentimento, o que era chamado de velho mundo, que a humanidade conhecia de continente, a Ásia, a Europa, a Ásia e a África. Esses eram os 3 continentes conhecidos naquele contexto. Quando nós falamos, antes da chegada dos portugueses, alguns estudos científicos, alguns historiadores defendem uma teoria que os povos fenícios chegaram no continente sul-americano no atual Brasil hoje. Eles foram nos estados da Paraíba, que tem o litoral, no estado do Maranhão, no estado do Rio Grande do Norte, chegaram a conhecer a floresta amazônica e foram na Pedra da Gávea. Isso é uma das teorias que os povos fenícios tiveram aqui, porque os fenícios foram um dos maiores navegadores da história da humanidade. As viagens lusitanas. Por que os portugueses tiveram sucesso em suas viagens? Podemos levar em consideração que é o famoso Cabo do Bojador, que se localiza no Marrocos, na costa africana. O português Gil Yanes, em 1434, foi o primeiro a conseguir atravessar o Cabo do Bojador, levando em consideração porque os ventos lá eram fortes, as embarcações não eram preparadas, eram desprovidas para aquela região. Naquele contexto, podemos levar em considerar
várias embarcações chegaram a naufragar ou afundar. O Cabo do Bojador, né? E posteriormente, esse mesmo Cabo do Bojador, podemos ver que Lisboa, os Luzes faziam a viagem na costa africana, e esse cabo impulsionou que a navegação portuguesa no mundo. Naquele contexto, nós temos que levar que os lusos, os portugueses, imaginavam que existiam monstros nos mares, porque quando as navegações naufragavam, afundavam, né? Imaginavam que existia um monstro, as embarcações sumiam. Eles pensavam isso naquele contexto. E outra questão que é considerado que proporcionava as embarcações afundarem eram os ventos alísios, né? Eles vinham do nordeste para o sudoeste, os ventos eram fortes, as embarcações, como eu já falei, eram frágeis, com isso desencadeavam elas afundarem no mar. Mas esses ventos alísios, posteriormente, algumas teorias defendem que proporcionou Portugal conhecer outras regiões no planeta, inclusive talvez a possibilidade deles terem chegado aqui na América do Sul, no atual Brasil hoje. Só que no ano de 1500, 13 caravelas saíram de Portugal, né, rumo a procurar novos caminhos pelo mundo e queriam tentar chegar ao caminho das Índias Orientais, né? Portugal queria impulsionar porque eles sofreram um embargo na Europa e não tinham como passar com suas caravelas, que era obrigado a pagar impostos naquela época, né? E o que aconteceu? Das embarcações que saíram, 4 caravelas naufragaram e uma se perdeu pelo mar naquele contexto, né? E a possibilidade dos portugueses terem chegado na América, ter chegado no atual Brasil hoje, eram feitos estudos de cartografia. Para os lusos terem chegado aqui, era questão de tempo. Aquela teoria que o Brasil foi descoberto por acaso, só foi na teoria mesmo. Aí nós podemos levar em consideração uma coisa que é pouco falado na historiografia. No ano de 1500, o Vicente Pinzon chegou no Brasil, em janeiro de 1500, na costa do atual estado de Pernambuco. Quer dizer, eles já tinham noção que essas terras existiam. Os portugueses, quando eles chegaram no atual Brasil pela primeira vez, avistaram as terras, foi no dia 22 de abril de 1500 e ancoraram no mesmo dia 22, no dia 23 de abril do mesmo ano, eles pisaram no território pela primeira vez. E o nome que o nosso país, o primeiro nome que os portugueses colocaram foi Terra de Vera Cruz, outros chamavam de Ilha de Vera Cruz. Eles avistaram os nativos, que eram os indígenas naquele contexto. A primeira missa foi celebrada no dia 26 de maio, uma comemoração e um agradecimento que os portugueses tiveram por terem encontrado uma nova terra. E quando eles chegaram no Brasil, eles viram o Monte Pascoal na época, foi próximo da Semana Santa. Eles chegaram no Brasil, se eu não me engano, foi na quarta ou na quinta-feira santa. Na quarta-feira santa e na quinta-feira santa eles pisaram no território brasileiro pela primeira vez. Na quinta-feira santa, acho que foi, se eu não me engano, dia 23 de abril de 1500, se eu não tiver me engano. A historiografia relata isso, mas bem precisamente. E houve um choque entre as civilizações naquele contexto, porque quando os luzes chegaram aqui, eles se depararam com os indígenas. E houve um choque cultural, porque os indígenas naquela época eram homens morenos, de pele morena, cabelos pretos e lisos. E o que aconteceu naquela época? Depararam eles sem roupas. Os indígenas andarem sem roupas naquela época era comum, porque o Brasil é um país tropical, o indígena não tinha cultura de se vestir.
O europeu já possuía a cultura. No entanto, existem esses relatos na carta de Pero Vaz de Caminhas, quando eles enviaram ao rei Dom Manuel I, que descreve sobre os indígenas. E o que acontece? O choque foi intenso, como eu falei para vocês. Até eles acostumarem com os costumes dos portugueses, os portugueses acostumarem com os costumes dos indígenas, os europeus estranharam a coisa naquele contexto, porque a famosa antropofagia, existia rivalidade entre tribos indígenas. Quando uma tribo vencia a outra, eles tinham o costume de alimentar dos soldados, dos guerrilheiros que perderam naquele contexto. E o que aconteceu? Muitos indígenas, que eram várias tribos que existiam naquela época, estranharam os portugueses, homens com barbas e muitas roupas. Porque o clima da Europa é diferente do clima aqui na América. Foi um choque, teoricamente, assim, pacífico no começo. O primeiro contato entre os portugueses e os indígenas foi pacífico. Posteriormente, nós vamos ver outros relatos de contato entre eles. O que acontece? Naquele decorrer dos anos, o rei Dom Manuel não interessava em colonizar o Brasil. E o nosso continente veio se chamar América em homenagem ao navegador português chamado Américo Vespúcio. Quando os lusos entraram, começaram a desbranvejar as terras do atual Brasil hoje, naquele contexto, eles encontraram a madeira para o Brasil, que veio dar o nome do nosso país. Tinha um líquido avermelhado, e a primeira mão de obra escrava do país foram os indígenas. Eles carregavam a madeira para os portugueses, cortavam ajudavam a cortar com os machados, com as foices, e carregavam. E eles recebiam objetos, como espelhos, facas, foices. Para o indígena aquilo foi interessante, principalmente quando eles viram o espelho. Antes o indígena via seu reflexo apenas na água, posteriormente começaram a ver pelo espelho. Eles acharam aquilo bem interessante. E o que aconteceu? Os europeus chegaram a aprender questões com os indígenas. Quais questões? A pescar, a entrar na mata, a conhecer. Naquela época, vários indígenas foram conhecendo, viram questões de armas que eles desconheciam, que os portugueses trouxeram para a América. Os próprios indígenas começaram a ensinar os portugueses a caçarem e a se locomover pelas matas. Naquela época, houve ataques de animais selvagens, silvestres aos portugueses. Eles não tinham esses costumes, os indígenas tinham que andar com eles naquela época. A revolta indígena. Só que nem todas as tribos indígenas eram pacíficas, né? Posteriormente, aconteceu o quê? Alguns europeus chegaram a abusar das mulheres dos indígenas. Houve desavenças, onde alguns indígenas chegaram a matar e a gladiar com os portugueses naquela época. Quando se fala que os indígenas aceitaram pacificamente, não, nem todos os indígenas aceitaram as coisas pacificamente, porque foi um choque de cultura e os indígenas tinham seus valores diferentes dos valores dos portugueses. A morte dos indígenas, né? Vários indígenas naquele contexto morreram de gripe, varíola, porque eles eram imunes a anticorpos, não possuíam anticorpos nenhum. E quando pegavam as doenças que os portugueses trouxeram, às vezes alguns chegaram a gripar durante a viagem, quando saíram da Europa no final de março, quando já era na primavera lá, né? Mas assim, no final do inverno para o início da primavera, a temperatura em Portugal estava o quê? O clima estava ameno, as temperaturas estavam baixas. Quando chegaram aqui na América do Sul, no Brasil, já estava no outono. Mesmo estando no outono, as temperaturas no litoral eram elevadas, onde alguns portugueses griparam e disseminaram o vírus da gripe a vários indígenas. Posteriormente, esses mesmos
habitantes, os indígenas, os nativos da terra foram a óbitos. Essas são as referências bibliográficas e obrigado por ter assistido a videoaula. Se tiver gostado, dê uma curtida e se inscreva no canal. Obrigado. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.